sempre, o início dessas lives vocês são mais quietinhos. Então eu começo trazendo uma pergunta que eu tenho recebido pelo direct ou como comentário de algum vídeo nosso, pra dar o start aí, o pontapé inicial da nossa live, né? Então assim farei. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Recebi uma pergunta que eu achei muito interessante. A colega falava assim, uma colega médica dermatologista que me mandou. Clara, eu sou bem formada, sei, né, que eu faço um bom trabalho técnico e tudo mais, mas meu consultório não tem os pacientes que eu gostaria, a quantidade de pacientes que eu gostaria. E em contrapartida, essa colega dizendo que vê muitas pessoas concorrentes a ela que nem tem tanta, ela falou, né, capacidade técnica, mas que estão, parece que bombando com consultório, realmente com volume muito maior de pacientes. E ela me perguntou, né, tá, o que eu faço para resolver isso? Como contornar essa situação? E aí, para essa colega que me mandou essa pergunta, eu falei com ela, olha, o que você tem feito hoje pelo seu marketing? O que você tem feito hoje para divulgar o seu trabalho? E aí ela ficou meio, eu faço post. Mas assim, vamos lá explorar esse assunto agora, né? Não adianta, gente, fazer post sem intenção. Tipo assim, fazer post por fazer, para dizer que tá presente na rede social. Não, Clara, eu todo dia eu faço um story de bom dia. Tá, mas tá fazendo com qual intenção? Só pra dizer que fez? Provavelmente, porque um story com um bom dia não vai te trazer nada, não tem nenhuma estratégia associada nisso. Então a primeira coisa que você que tem menos pacientes, aí eu vou falar pra todo mundo que tem menos pacientes do que gostariam, né? Primeira coisa que você tem que fazer é pensar de forma intencional na tua estratégia. O que você tá fazendo? Sabe, a gente fala muito de estratégia, é um termo até que tá muito batido, né? Claro, o que é estratégia? É você fazer algo com intenção de chegar a alguma coisa. Não fazer por fazer, não fazer porque todo mundo tá fazendo. Uma coisa que eu vejo muito comum acontecer também. Os colegas, tem, sei lá, uma pessoa, não vou citar nomes aqui, mas de repente tem uma figura que tá super bem, assim, posicionada na dermato. Aí você admira aquela pessoa e começa a fazer pelas beiradas, né, o que essa pessoa faz. Então, só que você não sabe quais são as estratégias que ela está aplicando, por que ela está aplicando aquilo. Você só replica o que ela está fazendo. E isso, gente, não vai funcionar. Funciona para a pessoa, ela cresce, ela capta paciente, porque para ela aquela ação, ela foi pensada para gerar uma reação para o negócio dela. Você vai estar copiando um detalhe e querendo o resultado do todo. Por isso que muitas vezes não dá certo o seu marketing. Porque você posta por postar, faz story por fazer, não aceita, né, que as coisas mudam. Então, por exemplo, o Reels. Você se nega a fazer Reels porque você não quer ficar dançando, achando que precisa ficar dançando, né, para atrair paciente. E não é isso. Não precisa dançar para atrair a atenção de ninguém. Você precisa ter criatividade. E aí realmente é um grande desafio, porque ter criatividade não é sempre que você está criativo. A gente tem que alimentar esse lado criativo nosso, né? Então, dependendo do que você lê, dependendo do que você é exposto, dos filmes que você assiste, dos documentários que você assiste, tudo isso, né, pode estar estimulando a tua criatividade ou não. Então, se você não pensa, né, intencionalmente em desenvolver a sua criatividade, você vai ser sempre aquela pessoa que não consegue criar nada porque, caramba, tô sempre fazendo mais do mesmo. A minha sensação é de sempre fazer igual todo mundo tá fazendo aqui nas redes sociais. Então, eu acho que a palavra, né, para qualquer resultado consistente é intencionalidade. A gente tem que ser intencional. Eu quero pacientes particulares. Então, a partir de hoje, eu tenho que ser intencional na minha linguagem, eu tenho que ser intencional nas minhas postagens, em tudo que eu faço. No momento que eu tô levando a minha mensagem para os meus potenciais pacientes, eu preciso ser intencional. E eu acho que é isso que falta em muitos colegas. Agência, gente, a gente sempre conversa sobre agência de marketing. Ter ou não ter, né? Eis a questão. Na maioria das vezes, a recomendação é que você não tenha.
Eu posso pegar aqui os cases assim de mais sucesso dentro do Descomplique, dos alunos médicos com mais resultado. No geral, eu acho que assim, dos que eu lembro aqui, todos eles não trabalham com agência. Pontualmente, alguém tem um design que faz ali os posts, que a pessoa pede que faça, mas é a pessoa que tá ali criando aquela ideia, criando o que ela quer transmitir. Uma exceção ou outra, gente, faz um bom trabalho quando se associa a uma agência. Também tem agências e agências, né? Mas é muito difícil. Por que que é difícil? Eu vou te falar que é uma culpa nossa, tá? Tem a culpa da agência também, que coloca todo mundo dentro da mesma caixa, né? Todo mundo dentro do mesmo tipo de post, do mesmo tipo ali de posicionamento de marca. Mas, em partes, é culpa nossa. Por quê? Eu vejo muito colega aqui pressionado, né? Porque, não, eu tenho que estar na internet, eu tenho que estar na internet. Caramba, eu tenho que estar na internet. O que eu vou fazer? Eu vou contratar uma agência. E aí eu resolvo os meus problemas. Eu paro de precisar pensar nisso. E aí ele contrata a agência e acha que o trabalho dele terminou por ali. Não, claro, eu tenho agência, a agência faz 5 posts por semana e tá legal, é isso, e eu não entendo por que não vem paciente. Porque o colega faz assim, ó, gente, já ouviu esse termo? Lava as mãos e joga tudo na mão da agência. Não, agora eu tenho uma agência, eu pago a agência que faça, a agência que se resolva. E o colega acaba não criando aquela identidade no perfil dele, na comunicação dele. E é essa identidade, gente, que vai fazer com que o paciente te escolha. Porque trabalho de agência por trabalho de agência, se você tiver 5 concorrentes, os 5 concorrentes podem contratar uma agência incrível e fazer um trabalho, né, terceirizado do teu marketing. A pessoa que não quer se envolver... eu até já vi algumas postagens, algumas pessoas defendem isso. Você pode ter paciente sem aparecer nos stories. Você pode ter paciente sem nunca ter aparecido nas redes sociais. Até possível, né? Mas você vai pagar um preço muito caro por isso. Você vai pagar o preço de não atrair a quantidade de pacientes que você poderia, se você aqui estivesse fazendo um trabalho sério. Então, se você hoje tem a consciência que você tem menos pacientes do que você gostaria... Se você sabe, né, que caramba, poderia ter mais pacientes, porém, eu não sei nem por onde começar, você tem que pensar o quanto você tem sido intencional com as suas redes sociais. O que você posta, feed, story, reels, qual é o objetivo? Quem que você está querendo atingir quando você posta isso? Claro, a linguagem realmente é muito importante. Outro dia, vi uma residente perguntando se a paciente fazia atividade aeróbica e ela respondeu que não. Quando eu perguntei se ela sabia o que era atividade aeróbica, a paciente não sabia. E você vê, atividade aeróbica, pra gente, não é nem um termo técnico, né? Caramba, atividade aeróbica. Porém, gente, você tem que pensar que a pessoa que tá ali do outro lado tem um nível de consciência completamente diferente do seu. Eu falei esses dias nos stories sobre a maldição do conhecimento. Até perguntei quem conhecia esse termo, quem não conhecia. A maldição do conhecimento. O que quer dizer isso? É você, por ter conhecimento demais, não conseguir olhar o mundo com os olhos, né? Com as lentes de quem não tem conhecimento nenhum. Então, a gente, por ter muito conhecimento, a Dani na reumato, o Felipe, vamos lá, na ortopedia, chutei aqui a especialidade, a gente acaba ficando muito limitado, porque a gente parte do princípio que todo mundo tem a nossa régua de conhecimento. Aí quando você prepara conteúdo, você não prepara para o teu paciente que fala coceira. Você prepara um conteúdo como se você estivesse preparando para um outro amigo médico. Mas não é o médico, gente, que você quer atingir. A Renata falando, Clara, e agora que proibiram de colocar endereço e telefone nas redes sociais? O que é uma grande bobagem, né, gente? Porque, na verdade, assim, uma coisa é a autopromoção, uma coisa é o sensacionalismo que o nosso código de ética repreende. Outra coisa é você não poder divulgar os seus pontos de trabalho, né? Os seus pontos ali de atendimento. Você acha que não deve denunciar se ver algo antiético? Arthur, eu acho que não. Muito sinceramente. Sabe por quê? Senão você vai passar a sua vida, o seu dia inteiro denunciando gente. Eu não sei sua especialidade, Arthur. Depois você coloca aí pra mim. Eu não sei como que a impressão de vocês, mas a minha sensação, gente, é que são feitas muito mais coisas antiéticas do que coisas éticas. Ser ético é muito difícil, tá? Então, assim, eu não vou me dar esse trabalho
Eu acho que o nosso tempo ele é um recurso super escasso. Eu tenho menos tempo do que eu gostaria para fazer várias coisas que eu gostaria. E eu ainda vou perder esse tempo denunciando os outros. Ó, claro, e mostraram antes e depois durante a consulta. O que você acha? Vou responder a Renata. Renata, acho incrível. Acho ótimo e acho que você, dentro da sua consulta, pode trabalhar com antes e depois. Tomando cuidado, por exemplo, para o paciente não fotografar, porque você tem que lembrar que quem está ali no antes e depois é um paciente. Então, acho que você pode ter, né, resultados a mostrar, a apresentar para os seus pacientes, tá? E aí, mostrando, vale a pena você ter... Porque eu sempre penso assim, aí eu vou cair nessa situação. Postar ou não postar antes e depois, gente? A minha opinião, eu não tenho uma opinião ainda, eu oscilo as opiniões. Por quê? Eu sempre me pergunto, cara, tem vezes que você... Renata, que é dermata, que sabe. Cara, tem vezes que você faz um preenchimento com 3 ml, tá? Que é pouco, né? O resultado é incrível. Você olha e fala, meu Deus, que resultado exuberante. Nossa, que incrível. Aí você olha aquele antes e depois e fala, esse é o antes e depois que eu postaria. Caramba, 3 ml, olha o que causou de mudança. Tá. Aí você pega um outro paciente que tem vezes que fez 7 ml. E o resultado é assim, mínimo. É muito sutil. Aí eu te pergunto, esse resultado de 7 ml, que foi muito discreto, você postaria? A gente tende a não querer postar. Você tende a querer postar aquilo que tem um resultado uau. Só que a gente sabe que o resultado uau não é o que acontece na maioria das vezes. Teve uma época que tinha uma foto sendo... viralizou. E eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus. Aí eu falava isso aqui, eu falava, pelo amor de Deus, parem de repostar, de fazer post com essa foto. Você deve lembrar, Renata, foi uma foto que era uma mulher antes e depois de Sculptra. E ela, gente, vamos lá, pensa no maracujazinho de gaveta. Era ela antes. E depois, a pele dela era assim, uau, parecia que ela tinha feito um facelift com peeling de fenol, porque assim, a textura da pele melhorou, o nariz dela melhorou, sendo que assim, a gente nem aplica Sculptra no nariz. O contorno, o código de barras dela melhorou, sendo que a gente não aplica Sculptra nessa região, mas enfim, a foto era gritante a melhoria que ela tinha tido. Foi uma foto, eu acho que foi apresentada num congresso internacional e tal. Qual que era o problema da foto? Todo mundo postando aquilo como, caraca, eu vou bombar de fazer Sculptra no meu consultório, vou postar isso que é o resultado que o Sculptra pode nos oferecer. Aquela foto representava uma paciente que tinha feito 18 frascos de Sculptra. Para quem não é da área médica, da área de dermato, desculpa, só de produto, o Sculptra tá variando aí de R$ 1.300, dependendo da quantidade que você compra, R$ 1.100. Vamos arredondar. Ó, comprei um Sculptra barato, R$ 1.000. Nem tá hoje em dia nesse valor. Só de produto, ela tinha gasto R$ 18.000 na face. Você imagina quanto que isso custou? Se você coloca aí todos os outros custos, uma margem de lucro, cara, isso saía pelo menos o dobro. Qual que é a mensagem que você passa para o paciente? Que o Sculptra pode fazer aquilo, pode gerar aquele resultado. Aí o teu paciente vai lá no consultório com o maior sacrifício, faz assim 2 seringas, 2 frascos, um sacrifício dele, e o resultado não chega nem próximo àquele da postagem que você fez. Qual a mensagem que passa para o paciente, gente? O problema está na doutora Renata. A doutora Renata que não sabe fazer o negócio direito. Porque fulana fez, ficou com um resultado incrível. Eu faço 2 frascos, gastei R$ 5.000, R$ 6.000 e não tenho esse resultado? Então, o antes e depois, ele traz muito risco pra gente. Ó, a Mariana, só agradecer. Tinha que tomar uma decisão de trabalho. Estava postergando há meses. Depois que estive falando essa semana, respirei fundo e fui. E agora estou super aliviada. Obrigada 1000 vezes. Ai, Mariana, depois me conta pelo direct o que é. A curiosa, né? Divide comigo detalhes, que eu fico super feliz. Mas que bom, que bom. Já fico satisfeita de não ter sido em vão o nosso tempo aqui e o tempo de vocês. Que bom que serviu para alguma coisa.